hoje a bola rola e como rola lá na Ilha do Retiro, em Recife. Tudo sobre esse jogão Sport Vasco. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E logo mais às 8h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Como eu falei na grande Ilha do Retiro, Esporte e Vasco é a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, se você gosta de dividir tudo em retorno, terceira rodada do retorno. Bom, é um jogo extremamente importante para os dois lados. O time da casa, o Sport, vive uma seca de vitórias em casa, não vence na grande Ilha do Retiro há 5 meses. Então é um baita de uma oportunidade para o Vasco ter mais, seria a 4ª vitória do Vasco fora de casa. Então vamos esperar na Ilha do Retiro, que a gente tem boas recordações lá, como em 1997, o Vasco venceu o Sport lá por 3-2, com 2 gols do Edmundo e um do hoje diretor de futebol, Felipe. Também da Série B, que houve aquele barraco, né, 1-1 com o Sport, que praticamente carimbou o passaporte do Gigante da Colina à elite do futebol brasileiro. Bom, então é um jogo de 6 pontos para os dois lados. O Sport, o lanterna no campeonato, com 15 pontos, e o Vasco foi para a zona de rebaixamento da 17ª posição com 19 pontos. Precisa vencer para sair da zona. Então o jogo é realmente extremamente importante para os dois lados. O Sport precisa vencer para ainda manter a esperança e se segurar na Série A. E o Vasco tentando sair da zona e colocar, no caso aí, o Santos, que vai pegar o Fluminense lá na Vila Belmiro, caso o Peixe perca para o tricolor das Laranjeiras, o Vasco vença, o Vasco sai da zona e coloca o Peixe. Então, é um jogo realmente de final na Ilha do Retiro. E, para falar do esporte, nada melhor que o Lucas Holanda, do canal Lucas Holanda. Fala aí, amigo! Fala, pessoal ligado no canal Vasco e Velocidade, tudo bem com vocês? Um abraço para todo mundo que está ligado por aí, um abraço para Tiago Tostes, aqui é Lucas Holanda, jornalista e setorista do esporte pelo canal do Lucas Holanda, e bora falar um pouquinho de como chega o esporte para esse jogo de domingo contra o Vasco, às 8h30 da noite na Ilha do Retiro. Eu começo falando para vocês que o sentimento aqui de torcedor, de imprensa e até mesmo internamente no esporte é de que é uma final. O Sport tem uma final contra o Vasco, onde se o Sport não ganhar o jogo, aí a gente já vai estar falando de um Sport 99,9% rebaixado. Por quê? Obviamente não é nada pessoal contra o Vasco, mas é porque o Vasco é um time que está na zona de rebaixamento hoje, tem seus problemas também, a fragilidade defensiva do Vasco é notória, e o Sport tem uma chance de ganhar e ganhar de um adversário direto dentro de casa. Fazer valer o mando de campo dentro de casa. Só que se a gente olhar para a temporada, o Sport não ganha dentro da Ilha do Retiro há mais de 5 meses. O maior jejum da história do clube enquanto mandante. Então, a gente está falando de um time que não ganha com o mandante e tem essa final deste domingo justamente com o mandante. Pode parecer um pouco contraditório, mas esse é o cenário dessa temporada catastrófica do Sport até aqui. Falando um pouquinho de campo e bola, o Sport tem um retorno do atacante Derek Lacerda, que cumpriu suspensão na derrota por 3-0 para o Palmeiras na última segunda-feira, e tem o meio-campo Lucas Lima como dúvida para a partida. Tá um mistério sobre a participação dele no jogo. Eu acredito que ele não vai para o jogo, e se ele for, ele não começa como titular, tá? Porque o Lucas Lima teve uma torção no tornozelo contra o
Palmeiras na rodada passada. E a gente sabe que torção no tornozelo varia de cada caso, né? Mas é em média assim uma semana. Então, eu honestamente não acredito que o Lucas Lima comece jogando. Se ele for para o jogo, eu acho que ele vai treinar, vai começar no banco de reservas. No único treino que a imprensa acompanhou durante essa semana, o Lucas Lima não treinou com o elenco do Sport no campo, né? Ficou trabalhando lá na fisioterapia, enfim, para tentar voltar. Então, assim, eu honestamente não sei se ele vai para o jogo, não. Se o Lucas Lima não entrar, aí Daniel Paulista vai ter um problema, né? Mais um, né? Porque aí, sem o Lucas Lima, ele poderia colocar o Mateuzinho, que está jogando aberto pela direita, centralizado, ou colocar o meia Rodrigo Atencio, que foi contratado no início da temporada por cerca de 12 milhões de reais junto ao Independiente, uma contratação com status bem promissor, mas que não conseguiu render até agora. Inclusive, ele esteve próximo de sair, mas o Sport recusou a proposta do Al Jazeera dos Emirados Árabes e ele vai ficar no Sport. Então, dando uma provável escalação para vocês, o Sport deve ir a campo com Gabriel Vasconcelos no gol, Matheus Alexandre na lateral direita e a dupla de zaga com Rafael Thierry, Ramon e na lateral esquerda Kevson ou Aderlan na vaga do Kevson. Aderlan que é lateral direito, mas pode aparecer por ali, já que o Kevson está muito mal. No meio campo, Rivera, Zé Lucas e Atencio ou Mateuzinho. Eu acredito nessas duas opções, num cenário sem Lucas Lima. E no ataque, Léo Pereira, Mateuzinho, se Atencio for escolhido para começar, ou Barleta, caso Mateuzinho comece no meio. E no centralizado, Derek Lacerda. Esse é o provável Sport para encarar o Vasco neste domingo, às 8h30 da noite, na Ilha do Retiro. O Sport faz uma campanha desastrosa. A gente até ficava se perguntando quando o Sport iria ganhar um jogo, né? E conseguiu ganhar contra o Grêmio. Mas é verdade que antes desse jogo contra o Palmeiras, o Sport vinha no recorde de evolução, apesar de ter vencido somente uma. O Sport esteve muito perto de vencer Santos e São Paulo, mas tomou gols no final do jogo e perdeu 4 pontos ainda, porque empatou os 2. Então, é um Sport que estava numa curva de evolução, ainda muito insuficiente para a montanha que tem para escalar, mas era um time que estava em evolução. E muito disso se deve ao fato da mudança de perfil que aconteceu no elenco, né? O Sport, no começo da temporada, apostou num time com suposta qualidade técnica, mas com jogadores com baixíssima intensidade e que não conseguiam agregar em nada. Nessa janela do meio do ano, o time mudou o perfil e apostou em jogadores com maior intensidade, naqueles famosos jogadores com, abre aspas, status de Série B ou de jogadores que brigam ali em times da parte de baixo da tabela da Série A. E conseguiu melhorar com eles, né? Vamos ver se será suficiente para ganhar do Vasco e tentar iniciar essa reação de forma mais consolidada na Série A. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Tamo junto e até a próxima. Bom jogo a todos. Galera, já no lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz não terá Tchê, que ainda se recupera da lesão no joelho, e Paulo Henrique, que foi preservado para este jogo, né? Já visando o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo, no dia 11, já que depois desse jogo o campeonato para por 2 semanas, já será a data da FIFA, visando os jogos da eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Brasil já está classificado, mas precisa cumprir essa tabela contra o Chile no Maracanã e contra a Bolívia lá em La Paz. Então, serão esses jogos que o técnico Fernando Diniz vai aproveitar a data da FIFA para entrosar a equipe, ajustar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, esse jogo de volta contra o Botafogo. E, com isso, a tendência é que o time seja o mesmo que empatou com o Botafogo em 1-1 na última quarta-feira, com o Barros no lugar de Tchê e o Pumita na lateral direita. O provável time do Vasco, Léo Jardim, Pumita,
Freitas, Hugo Moura e Lucas Pinto, Barros, Jair e Felipe Coutinho, Nuno, Rayan e Vaete deverão ser esses 11 que estarão jogando lá na Ilha do Retiro com o televisionamento da Amazon Prime. Quem não for inscrito, se inscreva para assistir o jogo. Se eu não me engano, anual é R$180, você paga o anual, R$180 uma vez por ano. E quem quiser pagar mensalmente é R$19,90 por mês. Hoje o torcedor tem que ter mais de um stream, né, para assistir seus jogos. Tem jogos que passam na Premiere, tem jogos que passam na Cazé TV, que é no YouTube. Daqui a pouco vai ter jogos que vai passar na Globo Esporte TV, na GE TV. E tem jogos que passam no Amazon Prime. Então, é isso, galera. Até o nosso... antes de concluir, tudo indica que o Alan Silviano, Saldivino, desculpe, não vem para o Vasco. Isto porque o Colo-Colo não gostou da primeira proposta que o Vasco fez e o Vasco não fez uma contraproposta. E como a janela fecha na próxima terça-feira, a não ser que os dois clubes negociem a velocidade da luz, o Matheus França deve ser a última contratação dessa janela. Então, é isso, galera. Até o nosso... às 7 da noite, a análise rápida da escalação. Durante o intervalo, análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá na Ilha do Retiro com o Sport Vasco. Até mais.